algo diferente. Este vai ser o vídeo mais difícil que eu já fiz, porque vou fazer em meio à dor da perda, uma perda muito dolorosa. Entre as muitas perdas dolorosas que tive nesses últimos 6 anos, eu escrevi este roteiro uma semana antes dessa perda de uma das minhas cachorrinhas, que era como uma filha para mim. E como eu não acredito no acaso, talvez essa história que eu decidi trazer hoje venha como uma tentativa de conforto, de alívio para essa dor, para essa sensação dilacerante que eu nem imaginava estar sentindo agora, quando programei gravar este roteiro hoje, de como eu poderia ter feito mais ou diferente para que ela estivesse bem e ainda estivesse aqui comigo e começasse a latir bem na hora que eu fosse gravar os vídeos. E dito isso, esse desabafo, talvez você também tenha chegado até aqui carregando alguma coisa. Talvez uma saudade que você não consegue nomear direito. Aquela sensação de que falta algo ou alguém. E a noite traz isso de volta com muito mais força do que o dia. Ou talvez seja o escuro mesmo que pesa. Não o da noite lá fora, mas o de dentro. Aquele que aparece quando a gente deita e fica sem ter o que fazer com os próprios pensamentos, remoendo, repassando infinitamente. Seja o que for que você está carregando, você está no lugar certo. Porque quando a gente ouve uma história narrada com calma, a mente para de lutar e começa a seguir. Segue o ritmo da voz, as pausas, as imagens que as palavras criam, e sem perceber, vai ficando mais leve. E antes de começar, eu preciso te pedir um favor com muito carinho. Eu estou com o objetivo de chegar a 200 inscritos até o final do mês. E cada inscrito faz uma diferença enorme para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e comece a recomendar para mais pessoas que precisam de conteúdos assim. Se as histórias estão te fazendo bem, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém que também precisa de uma noite mais tranquila. É a forma mais bonita de retribuir o que as histórias trazem para você. Agora, feche os seus olhos se quiser e respira fundo junto comigo. E deixa minha voz te levar para o norte da Escandinávia, no inverno onde o sol some por semanas inteiras. E um pescador chamado Sigrid faz algo que ninguém mais na aldeia faz. Imagina o norte da Escandinávia há mais de 1000 anos. Um lugar onde o inverno não era só frio, era escuridão. O sol desaparecia por semanas inteiras e as pessoas viviam num mundo de noite quase permanente, iluminado apenas pelas estrelas e pela aurora boreal e pelas chamas das fogueiras que ninguém deixava apagar. A aldeia ficava num fiordo. Imagina um corredor
natureza sabe fazer. Era um povo que conhecia o mar como conhecia o próprio rosto. Navegadores que cruzavam oceanos em barcos de madeira, guiados pelas estrelas e pelo instinto, sem mapa, sem bússola, confiando que o céu e o mar os levaria de volta para casa. Para esse povo, o mar não era só água, era um ser vivo, com amor próprio, com memória, com o poder de dar e de tirar, sem pedir permissão. E nas noites mais longas do inverno, quando a escuridão parecia não ter fundo, era o mar que guardava a luz. Numa aldeia pequena, à beira do fiordo, vivia um pescador chamado Sigrid. Sigrid tinha mãos que contavam histórias de trabalho, cabelos cor de neve e olhos do mesmo azul profundo do mar no inverno. Ele havia pescado naquelas águas por mais de 40 anos. Conhecia cada corrente, cada banco de areia, cada lugar onde o vento mudava de direção sem avisar. Mas havia algo que Sigrid fazia, que nenhum outro pescador da aldeia fazia. Toda noite, quando a escuridão era mais densa, quando o frio mordia mais fundo, quando as outras casas já tinham apagado as luzes, Sigrid acendia uma lamparina, colocava no centro do seu barco e remava para o mar aberto, devagar, sem pressa. Remava até chegar num lugar que ele conhecia bem, longe o suficiente da costa para que a aldeia ficasse pequena, mas perto o suficiente para ainda ouvir, de vez em quando, o som das ondas quebrando nas pedras do fiordo. E então parava de remar e ficava ali, com a lamparina acesa, no meio do escuro. Os jovens da aldeia perguntavam às vezes: Sigrid, para que você faz isso? E ele respondia da mesma forma, com aquela paciência de quem já explicou muitas vezes e sabe que algumas coisas só fazem sentido quando a pessoa está pronta para entender. Então ele dizia para que quem está perdido no escuro saiba que ainda existe luz. Os jovens assentiam, mas não entendiam completamente. Até que um dia, um rapaz chamado Leif chegou até ele. Leif tinha 20 e poucos anos e carregava nos ombros o peso
necessidade. O mar falava por eles. O som das águas batendo suavemente no casco do barco, como palmas lentas e constantes, que não param e não se apressam. O vento frio, que trazia o cheiro de sal e de distância, as estrelas acima, incontáveis, refletidas na superfície escura da água abaixo, como se houvesse dois céus e eles estivessem navegando entre os dois. Leif olhou para a lamparina e então olhou para Sigrid e perguntou: "Você não tem medo de ficar aqui sozinho no escuro?" Sigrid ficou em silêncio por um momento e disse finalmente: "Eu estava com medo uma vez, depois que perdi minha esposa no mar. Por muito tempo, o escuro me assustava, porque era para onde ela havia ido e onde eu não conseguia segui-la. Então comecei a trazer a luz até aqui, não para afastar o escuro, mas para aprender a ficar com ele." Leif ficou quieto e Sigrid continuou: "O escuro não é o inimigo, Leif. O escuro é onde as coisas que amamos descansam. E a luz que trazemos não é para iluminar eles, é para mostrar a eles que ainda estamos aqui." Leif ficou em silêncio por um tempo muito longo. Olhou para o mar, olhou para as estrelas, olhou para a lamparina que tremia suavemente com o balanço do barco, mas que não apagava. E então, pela primeira vez em 2 invernos, chorou, não com desespero, com alívio, como quem estava segurando algo por tempo demais e finalmente abriu as mãos. Sigrid não disse nada, só continuou remando devagar, como se soubesse que aquele momento precisava de espaço e não de palavras. Quando voltaram para a costa, o céu já começava a clarear bem no horizonte, aquela luz tímida e azulada que antecede o amanhecer. Leif amarrou o barco em silêncio e antes de ir embora, virou para Sigrid e disse: "Você acha que ele viu a lamparina?" Sigrid sorriu com aquele sorriso de quem não tem dúvida. "Eu acho
essa história não é só sobre saudade. É sobre o que a gente faz com o escuro. A maioria de nós foi ensinada que o escuro é inimigo, que tem que ser vencido, afastado, preenchido. E aí a gente fica acendendo luz em todo lugar, scrollando o celular para não ficar sozinho com os próprios pensamentos, ocupando cada silêncio com barulho, porque ficar com o escuro dói. Mas Sigrid nos ensina algo diferente, que dá para aprender a ficar com ele, não para sofrer mais, mas para descobrir que o escuro, quando você para de fugir, tem uma textura diferente do que você imaginava. É mais quieto, mais suave, e às vezes é exatamente no escuro mais fundo que você consegue ver as estrelas com mais nitidez. E agora deixa eu te levar para um lugar tranquilo. Imagina que você está num barco pequeno, no meio de um mar quieto e escuro. Não tem ondas fortes, não tem vento cortante. Só aquele abraço suave, lento, constante, que o mar faz quando está descansando também. No centro do barco, uma lamparina pequena, cuja chama pulsa como uma respiração dourada, quieta, que é sua. Acima de você, o céu está cheio de estrelas, mais do que você já viu na vida. Cada uma delas um ponto de luz que viajou anos só para chegar até os seus olhos esta noite. Sente o balanço suave do barco. Sente o balanço suave do barco que embala o seu corpo, como se o mar soubesse exatamente o ritmo que você precisa dormir. Inspire e expire no ritmo das ondas. Os pensamentos vão ficando mais distantes, como luzes de uma costa que você ainda está deixando para trás, que ficam menores e menores até sumirem no horizonte. Você está bem, você está segura, você está seguro. O mar cuida de você esta noite. E em algum lugar nesse fiordo escuro, a lamparina de Sigrid
essa história.